O problema do Goiás não era o Daniel Paulista. E o Goiás certamente vai trazer um bom treinador. A Ceará é doido. Vamos falar então da repercussão da saída do Daniel Paulista. E aí? Pediu pra sair? Como um acordo? O que rolou, hein? Parece que deixou dinheiro no Goiás ainda, viu? Abriu mão. Mas vamos ver toda essa repercussão que tá rolando na mídia. O Goiás tá sem técnico. E você que quer apoiar ainda mais o nosso conteúdo, no link dos produtos, tem esse fone de ouvido, tá? Que é o fone de ouvido que eu utilizo no meu dia a dia. Muita qualidade, tá, pessoal? Muita qualidade mesmo e preço lá embaixo. E você adquirindo, a gente recebe uma comissão que dá uma força aqui no nosso trabalho. Vamos que vamos. Que eu utilizo aqui, porque não foi bem um pedido de demissão. E também acabou não sendo uma demissão em si, porque o Daniel Paulista queria deixar o Goiás. Então foi como um acordo, né? Daniel Paulista abre mão de parte da multa rescisória, repito, 2 salários, cerca de R$500 mil, R$500 mil, e o Goiás já tem um treinador bem encaminhado. Treinador bem encaminhado. Pode ser o Mozart. Pode ser o Mozart. Tem outros nomes também na fita, né? Mas o Mozart, ele aparece aí como nome forte nesse momento lá para a equipe esmeraldina. Bomba. Porque eu imaginava a saída do Daniel domingo, pós-jogo ali, pelo resultado, diante do mau desempenho do Goiás no Campeonato Brasileiro, por tudo que tem passado, pelas próprias falas do Daniel Paulista, por tudo que envolveu essa semana, a questão de não ter treinamento ontem, treinar muito pouco, sempre tendo algumas alfinetadas nas suas coletivas. Então eu vejo que acaba chegando num comum acordo aí, Goiás e Daniel Paulista, porque o clima também já não estava bom. Não tinha mais, pra mim, na minha visão, não tinha mais aquele clima que teve lá no Campeonato Goiano, onde tudo deu certo, tudo foi flores, ganhou o título de forma invicta, com muito merecimento. O Daniel é eleito o melhor treinador da competição, mas o Campeonato Brasileiro estava muito diferente. O Goiás fez 14 jogos, perdeu 6. Dos 6 que perdeu, 3 goleadas. Perdeu 4 jogos seguidos. Então o Daniel já não estava conseguindo mais, na minha visão, encontrar o bom futebol. Não é culpa só do Daniel o momento que vive o Goiás. O Goiás vive um momento muito complicado na sua história, tem essa situação do CA que não está comandando direito, tem o desempenho dos jogadores dentro de campo que está deixando muito a desejar. Agora vamos ver com a mudança de clima, né? Com a mudança de treinador, qual que vai ser o desempenho do Goiás, como que vai ser a chegada de um novo treinador, se vai continuar o Leandrão defendendo aí o comando técnico do Goiás, perdão, até a chegada do novo treinador. Já tem jogo no próximo final de semana, mas eu vejo que a decisão foi acertada, porque o Daniel, ele deve ir, como você tem suas informações, para o Ceará, então eu vejo que ele já estava naquela situação também de não fazer muita força para continuar no Goiás, e o Goiás também na mesma situação, diante da multa que ele tinha, que era alto, o Goiás com esse problema financeiro. Quando vem essa notícia que ele abriu mão de praticamente grande parte aí da sua multa rescisória, eu acho que o acordo ficou mais próximo, e aí segue a vida dos dois, que o Goiás tenha sucesso aqui no decorrer do Campeonato Brasileiro, e o Daniel sucesso na carreira dele para onde ele for, mas eu vejo que a decisão foi correta. O Daniel Paulista queria tanto deixar o Goiás que ele abriu mão de parte da multa rescisória. Eram 2 salários, cerca de R$500 mil. Ele abriu mão de boa parte desse valor para que ele chegasse a um acordo com a equipe esmeraldina e deixasse o Goiás, possivelmente com destino à Fortaleza, para comandar o time do Ceará, que está... A verdade é que já não tinha mais clima, né? O clima já era, tanto de vestiário, diretoria e parte da torcida, porque boa parte da torcida já conhece bem como é que funciona o Goiás e sabe que o técnico pode até ser uma ponta, uma parte do problema, mas não é o grande problema. Acho que boa parte da torcida sonha, né, em um dia a maior parte do problema ser resolvida, mas, né, se o Daniel tornou-se um problema, seja para atleta, seja por parte da diretoria, eu sempre falo que a melhor situação é o trabalho de médio e longo prazo, a não ser que tenha tido desgaste a nível elenco, a nível diretoria. Às vezes o desgaste a nível torcida, ainda com as vitórias, ele, né, passa. Mas quando o desgaste a nível elenco e a nível diretoria, é difícil sim continuar o trabalho. Então, se tinha, e parece que tinha de fato um desgaste a nível elenco, então a melhor situação é a saída. Tanto é que o próprio técnico faz, né, esse movimento para poder sair. Eita, Daniel, né? Mais uma vez, no Remo fez esse movimento, mas no Goiás estava difícil mesmo, né? Tinha nas entrevistas ali pós-jogo, né, jogava, dava um cutucãozinho ali num jogador, no outro. No intervalo,
no último jogo contra o Operário, quando ele tira ali alguns atletas mais veteranos, eu senti que era meio que dando uma resposta para algo. Quando ele coloca o garoto da base, que não vinha tendo tantas oportunidades, também eu vi como uma resposta a algo que não estava ali aos nossos olhos. Então, né, por todo esse contexto, acho que foi bom, sim, para os dois lados. Tanto para o Goiás tentar fazer um movimento de volta aos trilhos, nem que seja aquele movimento na dopamina, né? Quando chega o novo treinador, as coisas começam e voltam a acontecer. E também para o Daniel na carreira dele, vai para um novo ambiente, quem sabe as coisas começam a dar certo aí também para o Daniel e toda a equipe e comissão ali técnica. Falou assim, gente, eu vou atrás dessa informação. Eu e o André Rodrigues aqui vamos descobrir quanto que ele abriu mão de parte financeira. Joguem uns 500 mil. Se ele abriu mão de 200 mil, pegou 300, são 200 mil, velho. Dá um apartamento, dá uma entrada de uma casa boa. Se ele abriu mão de 150 mil é muito dinheiro. Daniel Paulista abre mão de parte da multa rescisória para ter o seu contrato rescindido com o Goiás. Matheus Carvalho, é uma bomba? Qual o impacto dessa saída para o futuro do Verdão nessa Série B do Campeonato Brasileiro? Goiás, com 3 goleadas, 2 consecutivas em casa nessa segundona. Fala comigo, Matheus. Boa tarde, comentarista do Povo. Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos demais companheiros de trabalho. Boa tarde também para a nossa audiência aqui da Rádio Band News. Não, Thiago, eu vejo com naturalidade ele abrir mão da multa. Ele tá indo para outra casa, ele não vai ficar desempregado. Então não é por causa dos problemas que o Goiás vem enfrentando financeiramente falando que o Daniel Paulista está saindo. Não, houve um desgaste, o que poderia haver esse desgaste de uma maneira natural, mesmo com as finanças em dias, mesmo com os salários em dias, faz parte do mercado. Um treinador onde tem uma sequência de derrotas e de empates não permanecer no caso. E o Daniel Paulista viu a oportunidade, a probabilidade, né, de ir lá para a equipe do Ceará. Pode ter certeza, o Daniel Paulista ele está empregado em algum lugar. Ele não está desempregado, é fato. O cara, quando ele fica desempregado, não abriria mão da multa rescisória. Ele não negociaria a multa rescisória. E talvez também não falaria asneiras que eles estavam falando nas coletivas de pós-jogo. Então eu vejo com uma situação ótima para o Goiás, né? Não vai precisar pagar multa rescisória. O casamento com o Daniel Paulista acabou. Foi bom demais ele ter deixado no Goiás um título goiano depois de uma fila de 6 anos. Então tá tudo certo, cara. Vida que segue. Dentro dos problemas do Goiás, é apenas um galho de uma árvore que o Goiás podou. Podou o problema Daniel Paulista. Não tinha ouvido essa fala do Matheus, hein? É isso aí, ó. O Daniel Paulista é um pouquinho do problema, né? Que claro que se vem um componente novo ali e as vitórias começam a acontecer, futebol é isso, né? Futebol é pura emoção. Se as vitórias começam a vir, mais uma vez você camufla a outra parte do problema que vai continuar ali. E aí, quando o campo não começa a entregar, esse outro problema começa a acender, briga de egos, vaidades, aí começa a achar 1000 e outros problemas, e não é só o Goiás, né? Boa parte dos clubes do futebol brasileiro tem um problema político latente, que ele acaba se tornando mais forte quando tem problemas no campo, problemas financeiros, e assim vai, né? Às vezes a grana, quando tá faltando a grana, o problema se torna mais latente ainda, envolve muitas outras coisas que potencializa aquele problema. Mas sim, o Daniel era um problema, porque o resultado não estava vindo, é um time desorganizado. Eu até tinha postado nas minhas redes sociais no jogo contra o Novo Horizontino, a jogada do quarto gol do Novo Horizontino, tudo junto ali, o time parecendo um sub-7, né? Então ali mostra que estava tudo desorganizado e que o elenco não estava, o treinador não estava conseguindo mais extrair nada do elenco. Aí, claro, tem outros 1000 problemas, fatores financeiros, falta de um comando, de alguém para centralizar o problema, né? Questão política do clube, questão de contas sendo aprovadas com ressalvas, aí são outros problemas, mas parte do problema, talvez o menor dos problemas, vamos dizer assim, mas que pode refletir em resultado no campo na chegada de uma nova peça, né? Vamos dizer assim, mas é bem isso aí que o Matheus tá falando aí. Pode ter certeza, vai ganhar uma nota preta onde ele for trabalhar, que a tendência é lá na equipe do Ceará, né? Se for no Ceará, é uma nota preta, então tá tudo certo, bom para os dois lados, um vai continuar trabalhando e o Goiás certamente vai trazer um bom treinador. Bom, eu diria que a princípio o impacto em relação a campo será muito pequeno.
até porque o problema do Goiás não era o Daniel Paulista. O problema do Goiás, todo mundo sabe, é uma questão financeira, porque enquanto tinha dinheiro, o Daniel Paulista, inclusive, foi eleito o melhor técnico do campeonato goiano, conquistou o título de campeão goiano, colocou o Goiás numa sequência de invencibilidade de mais de 20 jogos, estava fazendo um trabalho irretocável. De repente, tudo isso se quebrou, né, em função dos problemas financeiros. O Daniel Paulista, ele já estava de saco cheio, a gente via isso claramente nas entrevistas. Nesta última entrevista, eu fiz até questão de pegar um pedacinho dela na segunda-feira e rodei no direto, o Lucas rodou para mim, quando ele, numa resposta ao André Rodrigues, para mim ele deixou muito claro que ele só não sairia do Goiás porque ele, ali naquele momento, que não caberia a ele pedir demissão, até porque ele precisava negociar esta multa rescisória e não estava muito certo em relação a essa questão do time do Ceará. E a gota d'água para mim foi o fato de ele não ter mudado aquilo que tinha sido programado, meu Deus do céu, de não dar treino ontem, né? Um absurdo aquilo ali. Ele deveria ter mudado esse planejamento que foi estabelecido lá na semana passada. E para mim tá claro, ele já acertou com o Ceará. Você acha que ele ia abrir mão da multa rescisória na sua ele abriu mão de parte da multa rescisória. Provavelmente ele vai receber um mês de salário. Mas para ele compensa, porque ele deve ganhar uns 450 mil lá no Ceará. O Ceará é doido. Ceará não atrasa as coisas, mas propõe salário lá nas nuvens. E ele sem dúvida, a preferência primeira do time cearense. Até ontem eu publiquei isso nas minhas redes sociais, que eu tinha informações lá do Ceará, que realmente o Daniel Paulista era a preferência dos dirigentes. Eles estavam só esperando a queda dele para acertar. A fala que o Nivaldo cita, essa aqui que eu vou mostrar para vocês. De fato, tava chamando, né? Chamando a saída. Acho que na minha função isso faz parte. Quando já estou acostumado com isso, quando o resultado ele não vem e da forma como nós estamos nesse momento, essa derrota dentro de casa ela é pesada, a gente sabe disso. Questionamento sobre permanência ou não, não sou eu que tenho que responder sobre isso. Eu estou aqui para fazer o trabalho e tentar encontrar solução. Sendo realista, eu vejo que nós estamos tentando de todas as formas fazer com que o Goiás vença. Agora, hoje fica claro e evidente que nós temos muitas limitações que estão impactando muito na questão do rendimento e, paralelamente, a questão também do resultado. Hoje fica claro que a gente tem muitas limitações. Reparem. Também temos que reconhecer isso. O Goiás ele é muito grande. E nós também temos que saber dimensionar a realidade com a expectativa. A expectativa é do Goiás brigar pelo acesso. Mas nas condições que nós temos hoje, a realidade não é essa. Nas condições que nós temos hoje, a realidade não é essa. Acho que isso aqui pegou bastante. A realidade não é essa. Então nós temos que saber mensurar bem isso antes de fazer algum questionamento e pensar se o clube vai tomar esse tipo ou não de atitude. Eu, particularmente, tenho a consciência tranquila que desde o primeiro dia que eu estou aqui à frente da equipe do Goiás, me entrego de corpo e alma, junto com todos, para que o Goiás sempre vença, como já venceu na temporada. Como conquistou título, como o nosso amigo até falou aqui, nos 2 jogos contra o Cruzeiro, honrou a camisa do Goiás na disputa, e eu vou continuar me entregando dessa maneira. Reconheço novamente e falo que as coisas não estão sendo fáceis, mas só com o trabalho, com o dia a dia, a gente vai conseguir encontrar, como nós encontramos já um modelo de jogo lá atrás que deu certo, agora no momento de dificuldade também nós temos que, de alguma forma, encontrar a solução para resolver o momento que o Goiás vive hoje. Expectativas e realidades. Agora, a realidade é que o Daniel não faz mais parte do Goiás, deve sim já estar indo para o Ceará. Não sei se enquanto eu faço esse vídeo já teve arte oficial, talvez até já tenha tido, mas já estão por lá, deve ser o novo técnico. O Goiás também já deve estar encaminhando para poder efetivar o Mozart, pelo menos tudo leva a crer que sim, é o famoso
ciclo, né? É o ciclo do futebol brasileiro. Quando o Daniel balançou nos meus grupos aqui, eu já falei assim, deve ser o Mozart ou o Gilmar Dalpozo, o próximo técnico aí do Goiás. Por quê? Porque a gente tá falando que é um segundo turno, né, que vai ter pela frente praticamente aí, né? Tá acabando o primeiro turno, agora vai ser o sprint final. E aí nenhum clube vai inventar muita moda. E aí é o ciclo do futebol brasileiro, funciona desse jeito. Eu falo que é a dopamina pós-chegada de técnica e tenta, né, fazer esse fato novo, fazer com que os resultados venham para o campo. Tanto o Goiás e também, né, o time do Ceará com a chegada do Daniel Paulista por lá, porque ambos vivem momentos ruins, momentos que precisam ser virado a página para um recomeço, vamos dizer assim, né? Então, é o que nós vamos ter daqui para frente. Que o Daniel se dê bem no Ceará e que o Goiás se dê bem sem o Daniel, né? O Goiás deve encaminhar a contratação do moço. E você, torcedor esmeraldino, acha que de fato o problema era o Daniel ou o problema é bem maior? Outra pergunta, com a possível chegada do Mozart, será que as coisas vão melhorar? Os resultados vão começar a vir? Tá na hora de ter boas notícias no Goiás, né? A verdade é essa. Tamo junto, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever e não deixe de compartilhar.